Irmãos, meditando aqui na palavra de Deus, eu estou no livro de Daniel. A gente observa que Daniel não ficava enturmado com as outras pessoas. Ele foi separado para se apresentar diante do rei, junto com os astrólogos, com os magos, um cara sábio, que poderia dar um conselho para o rei. E se você ficar lendo o livro de Daniel, eu estou lendo, ainda não concluí, você observa que Daniel não ficava unido com aquelas pessoas. Ou ele estava trabalhando, ou ele estava orando. Ou ele estava trabalhando, ou ele estava orando. Por quê? Porque se você observar no primeiro decreto que o rei Nabucodonosor faz para matar todos os sábios, todos os astrólogos, por causa do sonho que ele teve, que ninguém sabia resolver, todos os caldeus, todos os astrólogos se apresentaram diante do rei. E ninguém sabia resolver o sonho, ninguém sabia revelar o sonho e a sua interpretação. E observe que Daniel não estava no meio dessas pessoas que foi levado diante do rei. Daniel só fica sabendo desse decreto porque o capitão da guarda que ficou ali sobre o comando para matar todos os sábios, ele foi buscar Daniel. A Bíblia fala que ele foi buscar Daniel e Daniel fala assim para ele: por que te apressa em cumprir esse decreto? Daniel dá a entender que ele nem sabia do que se tratava, o que era aquele decreto, porque Daniel foi buscado para morrer. Esse capitão da guarda foi buscar ele para matar, porque ninguém soube resolver o problema do rei. Então Daniel nem no meio daqueles astrólogos estava e nem sabia do que se tratava. Observe que ele estava orando ou fazendo algo importante que ele não foi na presença do rei junto com os outros. E aí o capitão da guarda informa para ele o que estava acontecendo. Aí ele pede para ir até o rei. Quando ele chega lá diante do rei, ele pede para o rei dar um tempo para ele orar junto com os outros amigos dele. Beleza, até aí, né? O problema resolvido. Tem outra situação também. Na estátua de ouro lá, que os 3 amigos dele não se ajoelharam, não se dobraram na fornalha de fogo. Daniel também não estava. E a Bíblia diz que todos os governadores, todos os prefeitos, todo mundo tinha que estar ali. E Daniel não apresenta ele ali, simbolizando que Daniel ou estava orando ou estava fazendo algo muito importante. Mas acredito que orando, porque se ele tivesse alguma atividade, ele era obrigado a ir, porque todo mundo estava lá, até os amigos dele. Também outra situação, quando o rei tem outro sonho, todos os astrólogos se apresentam de novo diante do rei. Ninguém sabe resolver o problema do sonho. E o próprio rei confessa o sonho, mas a interpretação ninguém sabe. Aí vão atrás de quem? De novo, Daniel. Por isso que eu digo que Daniel, ele não era envolvido com essas coisas. Ele estava separado o tempo todo, orando, buscando a face do Senhor. Quando Daniel vai para a cova dos leões, ele vai tranquilo, a gente não vê ele desesperado, não vê nada disso. E eu vejo quantas pessoas, né, irmão, quer ter as experiências que Daniel teve, mas não se comporta como Daniel, não renuncia como Daniel, não tem uma vida de oração como Daniel, não se isola ali buscando a face do Senhor como Daniel, quer sempre estar no meio, nas fofocas, se metendo em intriga. E Daniel, a gente vê que todo o tempo ele está reservado. Até Belzazar, depois que Nabucodonosor morre, Belzazar, o rei que está lá, que tem aquela festa, que a mão aparece lá escrevendo, todos os astrólogos adivinham, todo mundo apareceu também ali, ninguém sabia interpretar aquelas escrituras. A mãe de Belzazar diz: olha, tem um cara aqui chamado Daniel, que sobre ele está o espírito dos deuses, pois ele resolveu todos os enigmas do teu pai Nabucodonosor. Então, de novo, vão atrás de Daniel. Daniel nunca se apresenta no primeiro monte ali, junto com os outros astrólogos, com todo mundo. Não, Daniel está sempre reservado. Depois, quando ninguém resolve, ninguém sabe, aí vão buscar Daniel. Irmãos, precisamos aprender. Precisamos tirar tempo para o nosso Senhor. Todo o tempo que a gente tira, que a gente tiver, devemos buscar a face do Senhor, nos separar para o Senhor, para que os milagres venham a acontecer na nossa vida, para que também as pessoas nos chamem mais para orar, para fazer milagres da parte do Senhor, para que pessoas sejam restauradas, que todas as vezes que Daniel apareceu foi para resolver problemas, enigmas, mas tudo do alto, ele dava honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos aprender que a melhor coisa é estar afastada, a melhor coisa é estar aos pés do Senhor. A gente nos apresentarmos só quando formos convidados e também para o nome de Deus ser glorificado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.